Então vamos fazer as preces. Tá visualizando aí, não tá? Ok. Então vamos fazer o Guru Yoga. Ti su dewa cempe podram dudrin chen sawe lama la soa de sanje sensu te parimpo che rancoram ki che pajinji lo chi su dewa Cempe podrão dudrin sawe lama la soa de sanje sensu te parimpo cherangorangi chepajinji lo. Da coroa na minha cabeça, o palácio da grande bem-aventurança. Rezo a ti, benevolente lama raiz. Ó precioso, conceda-me as bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda. Refúgio interno. O centro da mandala vitoriosa, nosso próprio corpo. Fonte de todas as qualidades positivas sem exceção. É a vastidão dentro dos três canais e os cinco chakras. Tomo refúgio neste corpo de vacuidade. Fala. Todas as nuvens reunidas de sofrimento e miséria são totalmente dissipadas pelo vento de sabedoria, revelando a vastidão não elaborada, primordialmente pura do céu. Tomo refúgio neste corpo de luz. Mente. Do pavilhão das cinco luzes de sabedoria, raios das esferas não duais de luz emanam, eliminando as teias de escuridão da ignorância. Tomo refúgio neste corpo de grande bem-aventurança. Então, vamos. A gente ficou aqui. A gente está no capítulo, só para rememorar aqui, quem não estava aqui na semana passada, eu acho que estava todo mundo, né? A gente está no capítulo 6, falando menos, né? A questão de respirar menos. E aí a gente já vimos poucas coisas, né? Estamos começando. Então a gente parou
Aqui, vamos voltar só um pouquinho para a gente começar do parágrafo, pegar o parágrafo inteiro. Aqui. Então, eu vou dar uma lidinha aqui, depois a gente vai compartilhando naquele esquema, né? Tirar dúvida a qualquer momento, comentar, ficar bem à vontade. Então, o criador do Menos é Mais foi um pulmonauta nascido em 1923 em uma fazenda nos arredores de Kiev, na Ucrânia. Seu nome era Konstantin Pavlovich Buteyko, e ele passou a juventude examinando o mundo, qualquer coisa mesmo, plantas, insetos, brinquedos, carros. Ele passou a ver o mundo como um mecanismo e tudo dentro dele como uma coleção de peças que se encaixam para formar um todo maior. Quando era adolescente, Buteyko havia se tornado um mecânico brilhante e passaria 4 anos na linha de frente da Segunda Guerra Mundial, consertando carros, tanques e artilharia para o exército soviético. Espera aí que eu estou errado aqui. Pronto. Quando a guerra terminou, decidi começar a pesquisar a máquina mais complexa, o homem, explicou Buteyko. Pensei que se o conhecesse, seria capaz de diagnosticar suas doenças tão facilmente quanto diagnosticava distúrbios nas máquinas. Buteyko passou a frequentar o primeiro Instituto de Medicina de Moscou, a escola de medicina mais prestigiada da União Soviética, formando-se com louvor em 1952. Durante as rondas de residência, notou que os pacientes em pior estado de saúde pareciam respirar demais. Quanto mais respiravam, pior ficavam, principalmente aqueles com hipertensão. O próprio Buteyko sofria de pressão alta crônica, além de debilitantes dores de cabeça, estômago e coração. Ele havia tomado remédios sem sucesso. Quando tinha 29 anos, sua pressão arterial sistólica chegou a 212, né? 21, né? Um número perigosamente alto. Os médicos deram a ele um ano de vida. É possível evitar o câncer com uma cirurgia, diria Buteyko mais tarde, mas você não pode evitar a hipertensão. O melhor que ele podia fazer por seus pacientes e para si era tentar anular os sintomas. Segundo contam, uma noite de outubro, Buteyko estava sozinho em um quarto de hospital, olhando pela janela para o céu escuro de outono. Ele voltou o foco para o reflexo no vidro. Um rosto magro e abatido, respirando ofegante pela boca aberta. Seus olhos percorreram a túnica branca que cobria seu peito, os ombros flexionando e se erguendo a cada inspiração e expiração. Era essa a mesma frequência respiratória que tinha visto em pacientes terminais. Buteyko não estava se exercitando. Ainda assim, estava respirando como se tivesse acabado de se exercitar. Ele tentou um experimento. Começou a respirar menos, relaxar o peito e o estômago e puxar o ar pelo nariz. Alguns minutos depois, as dores latejantes na cabeça, no estômago e no coração desapareceram. Buteyko voltou à respiração pesada que vinha praticando minutos antes. Em apenas 5 inspirações, a dor retornou. E se a respiração excessiva não fosse o resultado de hipertensão e das dores de cabeça, mas sua causa? Perguntou-se. Doenças cardíacas, úlceras e inflamação crônica estavam todas ligadas a distúrbios na circulação, pH do sangue e metabolismo.
Como respiramos afeta todas as funções. Respirar apenas 20% ou até 10% mais do que as necessidades do corpo poderia sobrecarregar nosso organismo. Por fim, ele se enfraqueceria e falharia. Respirar demais deixava as pessoas doentes e as mantinha assim. Buteyko foi caminhar. Na ala do tratamento de asma, encontrou um homem curvado, ofegando e lutando contra a asfixia. Buteyko se aproximou e mostrou a ele a técnica que estava usando em si mesmo. Após alguns minutos, o paciente se acalmou. Respirou fundo pelo nariz, com cuidado, e depois expirou calmamente. De repente, seu rosto ficou corado. O ataque de asma havia cessado. Muito bom. De volta ao Golden Gate Park, Olson e eu estamos correndo na trilha. A cena bucólica da luz solar e as árvores parecidas com a do filme Avatar se transformaram em uma confusão urbana de carrinhos de compras sem rodas e montes estranhos de papel higiênico. Percebemos que há um motivo para o caminho menos percorrido ser o menos percorrido. Assim, viramos à esquerda e voltamos para a rota costeira. Passamos correndo por um velho hippie sentado no tronco de uma árvore, tocando a música tema do programa Jeopardy, com uma trombeta em uma das mãos e lendo um livro velho e amassado com a outra. À sua frente, um homem impecavelmente vestido leva um cachorro cansado em um Mercedes 300 SD e uma mulher com dreadlocks até a cintura e suspensórios passa zunindo em uma scooter elétrica. É uma cena típica de São Francisco. Olson e eu nos encaixamos ali. Estamos praticando a versão extrema das técnicas que Buteyko usou em si mesmo e na ala de tratamento de asma. Limitar nossas inspirações e estender as expirações muito além do que parece confortável ou até seguro. Estamos suando e com o rosto vermelho. Posso sentir meu pescoço inchado. Não estou exatamente sem fôlego, mas também não me sinto satisfeito. Mesmo quando tomo um pouco mais de ar, sinto que estou sendo levemente estrangulado. Deixa eu só dar uma voltinha aqui. Estamos praticando uma versão extrema das técnicas que Buteyko usou em si mesmo na aula de tratamento, limitar nossas inspirações, então inspirar menos, né? E estender as expirações muito além do que parece confortável ou até seguro. Expirar bastante. Então, estamos suando e com o rosto vermelho. Posso sentir meu pescoço inchando. Não estou exatamente sem fôlego, mas também não me sinto satisfeito. Mesmo quando tomo um pouco mais de ar, sinto que estou sendo levemente estrangulado. O objetivo desse exercício não é infligir dor desnecessária, é deixar o corpo confortável com níveis mais altos de dióxido de carbono, para que inconscientemente respiremos menos durante as horas de descanso e na próxima vez que malharmos, para liberar mais oxigênio, aumentar nossa resistência e melhorar todas as funções do corpo. Tudo bem, gente? Tudo. Tranquilo. Então, tente estender a expiração ainda mais, diz Olson, enquanto puxa só um pouco de ar pelo nariz. Expire o dobro do tempo para cada inspiração, 3 vezes. Por um momento, sinto que vou vomitar. Sim, diz ele, ainda mais devagar, ainda mais. Então, estender a expiração, né? Inspirar pouco e expirar, estender bastante a expiração. No fim da década de 50, Buteyko deixou os hospitais de Moscou e seguiu para Akademgorodok, uma cidade acadêmica
formada por um conjunto de 35 instalações de blocos de concreto localizadas no centro da Sibéria. A localização distante era proposital. Nos últimos anos, o governo soviético enviou dezenas de milhares dos melhores engenheiros espaciais, químicos, físicos e outros para viverem em segredo entre os laboratórios. O trabalho deles era desenvolver tecnologias de ponta destinadas a garantir o domínio da União Soviética. De muitas maneiras, era um vale do silício soviético, mas sem os coletes de lã, kombucha, sol, Teslas e liberdades civis. Buteyko havia se mudado para lá a pedido da Academia de Ciências Médicas da União Soviética, o equivalente soviético aos Centros de Controle e Prevenção de Doenças. Depois de sua epifania na aula de tratamento de asma, examinou documentos de pesquisa e analisou centenas de pacientes. Ele havia se convencido de que respirar demais era o grande causador de várias doenças crônicas, como Bohr e Anderson. Buteyko estava fascinado com o dióxido de carbono e também acreditava que aumentar esse gás, respirando menos, poderia não apenas nos manter em forma e saudáveis, também poderia nos curar. Em Akademgorodok, ele decidiu realizar os experimentos respiratórios mais exaustivos que a ciência já havia tentado. Reuniu uma equipe de mais de 200 pesquisadores e assistentes em um hospital da cidade, o Laboratório de Diagnóstico Funcional. Os participantes entravam e se deitavam em uma maca espremida entre pilhas de máquinas. Os flebotomistas ligavam os catéteres nas veias, enquanto outros pesquisadores prendiam mangueiras nas gargantas e eletrodos ao redor do coração e da cabeça. Enquanto os sujeitos inspiravam e expiravam, um computador primitivo registrava 100.000 bits de dados por hora. Doentes e saudáveis, jovens e idosos, mais de 1.000 deles iam ao laboratório de Buteyko. Os pacientes com asma, hipertensão e outras doenças respiravam da mesma forma, demais. Eles geralmente inspiravam e expiravam pela boca, puxando 15 litros ou mais de ar por minuto. Alguns respiravam tão alto que eram ouvidos a metros de distância. As leituras mostraram que eles tinham bastante oxigênio no sangue, mas muito menos dióxido de carbono, cerca de 4%. Os batimentos cardíacos em repouso eram de até 90 batimentos por minuto. Os pacientes mais saudáveis respiravam da mesma forma, menos. Inspiravam e expiravam cerca de 10 vezes por minuto, absorvendo um total de 5 a 6 litros de ar. Seus pulsos em repouso variaram entre 48 e 55 e eles tinham cerca de 50% mais de óxido de carbono em sua respiração expirada. Buteyko desenvolveu um protocolo baseado nos hábitos respiratórios desses pacientes mais saudáveis, que mais tarde chamaria de eliminação voluntária da respiração profunda. As técnicas eram muitas e variavam, mas o objetivo de cada uma delas era treinar os pacientes a respirar o máximo possível de suas necessidades metabólicas, o que quase sempre significava absorver menos ar. Tudo bem, né, gente? Podemos interromper para comentários e dúvidas a qualquer momento. A gente já sabe disso, né? Só para ressaltar. Então, significava absorver menos ar. Para Buteyko, não fazia tanta diferença quantas respirações fazemos por minuto, desde que não respirássemos mais do que 6 litros por minuto em repouso. Dentro de algumas sessões de prática dessas técnicas, os pacientes relataram formigamento e calor nas mãos e nos pés. Os batimentos cardíacos diminuíam e se estabilizavam. A hipertensão e as enxaquecas que debilitaram tantas dessas pessoas começaram a desaparecer. Aqueles que já tinham boa saúde se sentiam ainda melhores. Os atletas afirmaram ter tido grandes ganhos no desempenho.
Por volta dessa época, a alguns milhares de quilômetros a oeste, na cidade industrial de Zlín, na Tchecoslováquia, um corredor desajeitado de 1,98 m, chamado Emil Zatopek, estava experimentando as próprias técnicas de restrição da respiração. Zatopek nunca quis se tornar um corredor. Quando o gerente da fábrica de calçados onde ele trabalhava o inscreveu para uma corrida local, ele tentou recusar. Zatopek alegou que não estava apto, que não tinha interesse, que nunca tinha participado de uma competição, mas ele competiu a si mesmo e ficou em segundo lugar entre 100 competidores. Zatopek viu um futuro melhor para si mesmo na corrida e começou a levar o esporte mais a sério. 4 anos depois, quebrou os recordes nacionais tchecos nos 2.000, 3.000 e 5.000 metros. Zatopek desenvolveu os próprios métodos de treinamento para sair em vantagem. Ele correu o mais rápido que pôde, prendendo a respiração. Respirou e fez tudo de novo. Era uma versão extrema dos métodos de Buteyko, mas Zatopek não a chamou de eliminação voluntária da respiração profunda. Ninguém fez isso. Ficaria conhecido como treinamento de hipoventilação. Hipo, que vem do grego para sub, como em agulha hipodérmica. É o oposto de hiper, que significa além. O conceito de treinamento para hipoventilação era respirar menos. Ao longo dos anos, a abordagem de Zatopek foi amplamente zombada e ridicularizada, mas ele ignorou os critérios, os críticos. Nas Olimpíadas de 1952, o corredor ganhou ouro nos 5.000 e 10.000 metros. Na esteira de seu sucesso, decidiu competir na maratona, um evento para o qual não havia treinado, e ele conquistou mais um ouro. Zatopek conquistaria 18 recordes mundiais, 4 medalhas de ouro olímpicas e uma de prata em sua carreira. Mais tarde, seria nomeado o maior corredor de todos os tempos pela revista Runner's World. Ele faz tudo errado, exceto vencer, disse Larry Snyder, treinador de atletismo do estado de Ohio na época. O treinamento para a hipoventilação não se tornou exatamente popular depois de Zatopek. O rosto angustiado, os dentes rangendo e os olhos caídos, como Jesus em um quadro de Matthias Grunewald, tornaram-se sua marca registrada quando ele cruzava a linha de chegada, geralmente em primeiro lugar. Ele parecia um bagaço, e a maioria dos atletas não queria isso. Então, décadas depois, nos anos 1970, um técnico americano de natação chamado James Consilman redescobriu o treinamento de Zatopek. Consilman ficou conhecido por suas técnicas de treinamento baseadas em mágoa, dor e agonia, e a hipoventilação se encaixava perfeitamente. Nadadores competitivos. Gente, alguém quer ler? Alguma voluntária? Não. Nadadores competitivos costumavam dar 2 ou 3 braçadas antes de virar a cabeça para o lado e inspirar. Consilman treinou sua equipe para prender a respiração por 9 braçadas. Ele acreditava que, com o tempo, os nadadores utilizariam o oxigênio com mais eficiência e nadariam mais rápido. De certa forma, era a eliminação voluntária da respiração profunda de Buteyko e a hipoventilação de Zatopek, mas debaixo d'água. Consilman a usou para treinar a equipe de natação masculina dos Estados Unidos para as Olimpíadas de Montreal. Eles ganharam 13 medalhas de ouro, 14 de prata e 7 de bronze, e estabeleceram recordes mundiais em 11 eventos. Foi o melhor desempenho de uma equipe olímpica de natação nos Estados Unidos na história. O treinamento para a hipoventilação voltou a perder popularidade depois que vários estudos, nas décadas de 1980 e 1990,
argumentaram que tinha pouco ou nenhum impacto no desempenho e na resistência. O que quer que esses atletas estivessem ganhando, relataram os pesquisadores, devia ser baseado em um forte efeito placebo. Vamos ver. Vamos tirar a dúvida agora. No início dos anos 2000, o Dr. Xavier Wourons, um fisiologista francês da Paris 13 University, encontrou uma falha nesses estudos. Os cientistas críticos da técnica haviam medido tudo errado. Estavam observando atletas prendendo a respiração. Estavam observando atletas prendendo a respiração com os pulmões cheios. E todo esse ar extra nos pulmões dificultava aos atletas entrar em seu profundo estado de hipoventilação. O Hurons repetiu os testes, mas dessa vez os sujeitos praticaram a técnica meio cheia, que é como o Buteyko treinou seus pacientes e, provavelmente, como Consilman treinou seus nadadores. Respirar menos oferecia enormes benefícios. Se os atletas fizessem isso por várias semanas, seus músculos se adaptariam para tolerar mais acúmulo de lactato, o que permitia que seus corpos conseguissem mais energia durante estados de forte estresse anaeróbico e treinassem mais e mais. Esse lactato é o que dá a cãibra, né? Eu acho que é isso. É, Não sei. É é, eu isso? acho, eu acho que sim. Eu me lembrei disso agora. Se os atletas fizessem isso, seus músculos se adaptariam, respirar menos, ele descobriu isso, né? Respirar menos oferecia enormes benefícios. Se os atletas fizessem isso por várias semanas, seus músculos se adaptariam para tolerar mais o acúmulo de lactato. Denise, dá licença. Eu Pois tenho não. uma dúvida aqui, em Ah, relação o que estava sendo dito antes. Por que que não, o pessoal da pesquisa não teve sucesso, a última que nós lemos? Aí sim. vem esse aqui dizendo que tinha que fazer com o pulmão vazio. Vazio. É isso que É. eu não entendi. Aí você faz o pulmão vazio, não ficou claro para mim, eu queria esclarecer. É possível? O Sim, é. Vamos que que ver você para que a gente entendeu? O que que você entendeu disso aí? aqui. Acho que é um parágrafo Eu, vou- é, acima, no, né? ini- é, é. Eu vou ler aqui deixa eu voltar aqui, então. Peraí. É aqui. Vamos começar aqui. O treinamento para Aqui. a hipoventilação, né? Ah, uhum. Voltou a perder popularidade depois que vários estudos na década de 80 e 90 argumentaram que tinha pouco ou nenhum impacto no desempenho e na resistência. O que quer que esses atletas estivessem ganhando, relataram os pesquisadores, devia ser baseado num forte efeito placebo. No início dos anos 2000, o Dr. Xavier Wourons, um fisiologista francês da Paris University, encontrou uma falha nesses estudos, porque eles disseram que era efeito placebo, né? Que eles estavam, né, hipoventilando, ventilando, respirando menos e estavam tendo benefícios. Aí ele achou que foi um efeito placebo. E os pesquisadores, então isso foi em 80 e 90. Já nos anos 2000, esse fisiologista francês encontrou uma falha nesses estudos aí. Os cientistas críticos da técnica haviam medido tudo errado. Por quê? Porque eles estavam observando atletas prendendo a respiração com os pulmões cheios. Na verdade, não era para encher o pulmão e prender, era para estar com o pulmão vazio e não e respirar menos, não é isso? Foi isso que eu entendi. Então, estavam observando atletas prendendo a respiração com os pulmões cheios.
E todo esse ar extra nos pulmões, que já estavam nos pulmões, dificultava aos atletas entrar em profundo estado de hipoventilação. Eles não podiam entrar em estado de hipoventilação, já que eles estavam com os pulmões cheios de ar. Eis que aí o Urans repetiu. Sim, mas aqui no início, peraí, no início do Veja aí parágrafo, aonde. encontrou uma falha nos estudos. Os cientistas críticos da técnica haviam medido tudo errado. Estavam observando atletas prendendo a respiração com os pulmões cheios. Não, até aqui tudo bem, mas assim, então qual é o correto? Você fica com o pulmão sem ar e como você faz a inspiração e não você fica, não prende e não respira? Isso que eu não estou entendendo. Não, O pulmão tá vazio o tempo todo? Em que momento ele inspira e ele inspira, é o que ele diz, inspira, mas você inspira pouco. Você não inspira para fazer uma inspiração profunda e prender. então no primeiro momento você tira todo o ar, expira tudo. E aí começa a inspiração vagarosamente, inspirando pouco, que é aquilo que ele falava lá no começo, o primeiro pesquisador russo lá, né? Vamos ver aqui, vou ter mais um pouquinho. Nadadores competitivos costumavam dar duas ou três braçadas antes de virar a cabeça, duas ou três braçadas antes de virar a cabeça para o lado e inspirar. Então, eles davam duas ou três braçadas sem respirar, né? Antes de virar, depois que eles viravam a cabeça para o lado e respirava. Consilman treinou sua equipe para prender a respiração por 9 braçadas, não respirar. Ali, os nadadores davam duas ou três braçadas e respiravam. Uma, duas, três, respirava. Uma, duas, três, respirava. Ele treinou a equipe para prender a respiração até por 9 braçadas, o triplo, né? Ele acreditava que, com o tempo, os nadadores utilizariam o oxigênio com mais eficiência e nadariam mais rápido. De certa forma, era a eliminação, é isso. De certa forma, era a eliminação voluntária da respiração profunda de Buteyko. Então, Buteyko, ele quer eliminar essa coisa de inspiração profunda, né? Não precisa, ele acha que isso não é o correto. E a hipoventilação era a forma, ela era a forma, era, de certa forma, era a eliminação voluntária da respiração profunda de Buteyko e a hipoventilação de Zatopek, mas debaixo d'água. Consilman a usou para treinar a equipe masculina dos Estados Unidos para as Olimpíadas de Montreal. Eles ganharam 13 medalhas de ouro, 14 de prata e 7 de bronze e estabeleceram recordes mundiais em 11 eventos. Foi o melhor desempenho de uma equipe olímpica de natação nos Estados Unidos na história, dos Estados Unidos na história. O treinamento para a hipoventilação voltou a perder popularidade em 80, aí já foi aquele caso que a gente está vendo aí, né? O treinamento, então é hipoventilar, não precisa encher o pulmão de ar, né? É aquela coisa que esse é o que eu estou entendendo, que esse parágrafo está tratando. Respirar menos, né? Eu acho que todo o processo, que tudo que a gente está lendo é isso, é respirar Né? menos, né? E com Aham. todas as diferentes técnicas aí e treinadores, né? Sempre Isso, respirar menos, né? É que ali isso. ficou, achei confuso, por isso que eu quis ler novamente. Obrigada. Mas é bom a gente ler novamente mesmo, porque a gente se confunde mesmo, né? É É uma, muitos dados, né? são muitos dados, muita É informação. muito Foi um, detalhado, né? Ele dá é, muitos detalhes, Aí a assim. gente vê, foi o fulano de tal que testou isso, o outro fulano testou dessa forma. Aí a gente, É, né? Mas é bom a gente é, voltar, porque isso também fixa mais na gente, né? A questão do sim, o que é que ele está querendo falar com isso, né? Como é é. que é essa coisa de respirar menos? Porque como é que a gente pode compreender como é que a gente pode respirar menos, né? É interessante a gente ver cada coisinha dessa aí, né? Pelo que eu Uhum. estou entendendo,
assim um pouco, por exemplo, respirar menos, respirar mais. Se você respira, faz inspirações profundas, você está respirando muito, né? Então, Uhum. Sim, é como eu ele diz, também entendo assim, né? Você entendo está isso. respirando muito. Então, você Uhum, precisa fazer respirações mais suaves, né? Acredito, uhum, até agora. Aí ele fala aqui, o treinamento para hipoventilação voltou a perder a popularidade, né? Foi o que a gente viu aí. Voltou a perder a popularidade. Cadê? Depois de vários estudos na década de 80 e 90, argumentaram que tinham pouco ou nenhum impacto no desempenho e na resistência. O que quer que esses atletas estivessem ganhando, relataram os pesquisadores, devia ser baseado em um efeito placebo. No início dos anos 2000, o Dr. Xavier Urons, um fisiologista francês, encontrou uma falha nesses estudos. Os cientistas críticos da técnica haviam medido tudo errado. Estavam observando atletas prendendo a respiração com os pulmões cheios. E todo esse ar extra dos pulmões dificultava aos atletas entrar em um profundo estado de hipoventilação. É isso mesmo. Se ele já estava com o pulmão cheio, mesmo se ele respirasse pouco, ele não ia entrar em hipoventilação porque ele já tinha muito ar no pulmão, né? Então, o Urons repetiu os testes, mas dessa vez os sujeitos praticaram a técnica meio cheia, que é como o Buteyko treinou seus pacientes e provavelmente como Consilman treinou seus nadadores. Respirar menos oferecia enormes benefícios. Se os atletas fizessem isso por várias semanas, seus músculos se adaptariam para tolerar mais acúmulo de lactato, respirando menos, né? O que permitia que seus corpos conseguissem mais energia durante estados de forte estresse anaeróbico e treinassem mais e mais. Outros relatos mostraram que o treinamento em hipoventilação proporcionou um aumento nos glóbulos vermelhos, permitindo que os atletas transportassem mais oxigênio e produzissem mais energia a cada respiração. Respirar bem menos fornecia os benefícios do treinamento em altitude, a 6.500 pés, mas poderia acontecer no nível do mar ou em qualquer outro lugar. Ao longo dos anos, esse estilo de restrição da respiração recebeu muitos nomes: hipoventilação, treinamento hipóxico, técnica buteico e o inútil termo técnico treinamento da hipóxia normobárica. Os resultados foram os mesmos, um aumento profundo no desempenho, não apenas para atletas de elite, mas para todos. Ok. Apenas algumas semanas do treinamento aumentaram significativamente a resistência, reduziram a gordura no tronco, melhoraram a função cardiovascular e aumentaram a massa muscular em comparação com o exercício de respiração normal. Vou repetir. Apenas algumas semanas do treinamento de respirar menos, aumentaram significativamente a resistência, reduziram a gordura no tronco, melhoraram a função cardiovascular e aumentaram a massa muscular em comparação com o exercício de respiração normal. Essa lista não termina. O argumento é que a hipoventilação funciona, ajuda a treinar o corpo para fazer mais com menos, mas isso não significa que seja agradável. Interessante bastante. Olson e eu emergimos da obscura tranquilidade do Golden Gate Park, parando para enfrentar o Oceano Pacífico assolado pelo vento. Tínhamos corrido apenas alguns quilômetros, inspirando rápido e expirando longamente, contando cerca de 7 respirações e tentando manter os pulmões cheios pela metade. Quero acreditar
que esse treinamento pode estar me ajudando, pois ajudou Zatopek, nadadores de Conselman, corredores de Huron e todos os outros, mas os últimos minutos foram um desafio. Meia hora depois, estou começando a me ressentir das minhas escolhas de vida. O que me levou a buscar tópicos de pesquisa como mergulho livre, eliminação voluntária da respiração profunda e terapia de hipoventilação, os quais exigem que eu prenda a respiração e torture meus pulmões por tantas horas do dia. O segredo é encontrar um ritmo que funcione para você, continua Olson. O ritmo definitivamente não está funcionando. Volto à minha prática mais manejável, inspirando por 2 etapas e expirando por 5, um padrão que os ciclistas competitivos usam. Isso não é confortável, mas é tolerável. Corremos pelo asfalto rachado de um estacionamento à beira-mar, passando por alguns trailers enferrujados e pulando embalagens de preservativos e latas amassadas de cerveja antes de voltar para a rodovia. Minutos depois, estamos de volta à quietude do parque, trilhando um caminho de terra sob um bosque de árvores ao longo de uma lagoa escura cheia de patos. É quando começo a sentir um calor intenso na parte de trás do pescoço e minha visão embaça. Ainda estou correndo, expirando, expirando respirações longas, mas parece que estou ao mesmo tempo pulando de cabeça em um líquido quente e espesso. Corro um pouco mais, respiro um pouco menos e sinto um calor escorrer pelos dedos das mãos e dos pés, pelos braços e pelas pernas. Parece ótimo. O calor sobe para o meu rosto e envolve o topo da minha cabeça. Essa deve ser a boa dor de cabeça sobre a qual Olson tinha falado, do aumento do dióxido de carbono e o deslocamento do oxigênio da hemoglobina para as células famintas dos vasos do cérebro e do corpo em expansão, tão engurgitados de sangue fresco que estão enviando sinais de dor ao meu sistema nervoso. Quando parece que estou prestes a alcançar algum tipo de crescimento existencial, a pequena trilha se amplia e os búfalos entediados reaparecem, farfalhando atrás de uma cerca de arame. A, a metros de distância, vejo o clube de pesca Golden Gate. Meu carro está ao lado e nós terminamos. Não tivemos nenhuma grande epifania sobre a vida enquanto dirigíamos para casa. Não posso dizer que estou me sentindo eufórico, mas tudo bem. Minha pequena corrida provou que há muito a ganhar com essa abordagem do menos. Ao mesmo tempo, esse treinamento extremo só seria útil para aqueles dispostos a suportar horas de sofrimento suando e com o rosto vermelho. A respiração saudável não deveria dar tanto trabalho. Buteyko sabia disso e raramente prescrevia métodos brutais a seus pacientes. Afinal, ele não estava interessado em treinar atletas de elite para ganhar medalhas de ouro. Ele queria salvar vidas. Queria ensinar técnicas para respirar menos que poderiam ser praticadas por todos, independentemente de seu estado de saúde, idade ou condicionamento físico. Ao longo de sua carreira, Buteyko foi censurado por autoridades médicas. Ele foi fisicamente atacado e, a certa altura, teve seu laboratório destruído, mas perseverou. Na década de 1980, publicou mais de 50 artigos científicos e o Ministério da Saúde soviético reconheceu suas técnicas como eficazes. Só na Rússia, 200 mil pessoas haviam aprendido seus métodos. Segundo várias fontes, 200 mil pessoas. Segundo várias fontes, Buteyko já foi convidado para ir à Inglaterra se encontrar com o príncipe Charles, que sofria de dificuldades respiratórias provocadas por alergias. Buteyko prestou serviço ao príncipe e ajudou a curar mais de 80% de seus pacientes que sofriam de hipertensão, artrite e outras doenças. A eliminação voluntária
da respiração profunda foi especialmente eficaz no tratamento de doenças respiratórias e pareceu um tratamento milagroso para a asma. Agora, gente, eu estou pensando aqui o seguinte: nas práticas contemplativas, nas meditações, a gente sempre respire profundo, não é assim que a gente faz? Faça uma inspiração profunda, expire, né? E aqui já traz um outro referencial para a gente em relação a isso, né? Ai, Mas está me chamando a atenção quando você está lendo. Desculpa, eu não abri a quem câmera está porque eu. falando? Leocida, É a Leocilda. Léo, Quem? Quem? a Leocilda. É Léo. a Léo. Pronto, Léo. Eu cheguei da rua agora bem suada, então eu não abri Tranquilo. Bem aqui, suado, minha filha, tá todo mundo aqui abençoado. aqui está um Eu calorão, não fale, calorão. não. Onde é aí? Rio Grande do Sul, Vixe, Viamão. imagine. Viamão tá calorão. Aqui em É, Salvador tá um forno. Vamos é, lá. Diga, Léo. assim, ó. Até a forma com que ele vai descrevendo o que ele está, a teoria, o processo, é presença pura, Sim, sabe? Essa coisa eu acho que isso é que também a respiração, quando trabalha na meditação, a questão da presença, de perceber seu corpo. Agora, quando ele estava descrevendo como ele estava chegando, tal, né? Que aqueceu a mão, aqueceu a cabeça, tal. Ele estava presente no corpo, com consciência do corpo. Eu acho que é aí que está o, como é que eu vou dizer, o maior benefício, tá? é, mas Porque é uma enfim, relação presente, né? é presente, eu concordo com você. Maravilhoso, Quando a gente, maravilhoso. sim, toda vez que a gente respira consciente, a gente movimenta prana, né? A gente movimenta energia vital quando a gente está respirando consciente, que a maioria das vezes a gente faz isso de uma forma inconsciente, né? A gente respira Sim, de qualquer jeito, sem saber se está profundo, se tá superficial, a gente vai tocando. E quando a gente respira de forma consciente, de acredito que seja ela mais profunda ou mais superficial, mas que a gente esteja, como você falou, presente, consciente e fazendo aquilo, né, com a atenção voltada para aquilo ali, a gente está, de alguma forma, contemplando, fazendo uma prática contemplativa realmente, né? Mas nesse caso aqui, o ponto que ele está colocando é em relação ao quantitativo da inspiração, essencialmente, né? Se a gente inspira muito, quando ele está falando, ele aham, colocando em prática, na forma da narrativa, é isso, entende? Ah, eu senti a mão que aqueceu, eu senti o rosto, senti, né? isso. Então, isso está Mas incluído, né? Entendeu? sim, Que está incluído, e- como a gente na prática faz na meditação, né? entendi. Mas só que aí, Léo, tem um algo mais, né? É essa questão da o algo mais. Ele fala desse ácido lático, da Hum, quantidade de ar que você inspira, ou sim, quando menos você inspira, sim, essas questões físicas, essas patologias, questões cardíacas, tudo isso é analisado aí cientificamente, né? Então, sim, claro que para se fazer isso, precisa estar consciente. É preciso estar sim, presente, não é algo que a gente vai fazer aleatório sem saber o que está fazendo. Então, tem uhum, esse ponto que você coloca, né? É sim. presença, sim, é estar consciente de como a gente está respirando, né? E o que Até está, para poder ver os resultados. e o que Sim, está se passando no corpo inteiro, nos seus órgãos. isso, nos seus órgãos todos, exatamente. É bem por aí. Esse é meu propósito com essa nossa
nosso curso, assim. Pronto. A gente É, estamos trabalhar vendo. coisas que ainda preciso, assim, trabalhar. É, É, e é eu isso que a disse gente está vendo. quando você propôs que estudar o livro, você não imagina a alegria no meu coração, assim. Que beleza, Porque viu? as meninas que foram educadas por mim, as crianças, todas falam que eu falava qualquer coisa, eu dizia: "Respira, respira". E eu encontrei agora a prova do que antes Menina, era só um jeito de lidar. o quanto é importante, né? E E cientificamente, né? E como é uma coisa, o mais interessante é que é uma coisa que está aí para a gente, né? De graça, acessível. A gente pode fazer de um jeito, pode fazer do outro, não exa depende de nada fora, né? É muito legal exatamente. isso, né? Sabe uma coisa que está me chamando a atenção também aqui no parágrafo, aqui ao longo da carreira, né? No final do Sim, parágrafo, quando ele cita os benefícios, né? Então, quando ele vai lá com o Príncipe Charles, parará, parará, aí ele então cura mais de 80% dos pacientes que sofriam de hipertensão, artrite e outras doenças. Me chamou a atenção a artrite, porque até então, todas as outras doenças e enfim, tudo estava muito ligado à parte respiratória, pulmonar, né? A sim. mesma cardíaca, né? A cardíaca que tem muito a ver diretamente com respiração. Agora, a artrite me chamou muito a atenção. E Ah, vamos ver se em algum momento ele vai explicar como que é a respiração, porque a artrite, ela é um problema nos ossos. Eu sei porque eu tenho. mas Eu tenho, você tem artrite reumatoide? sim, reumatoide e deformante. É o DNA da minha família, materna. Eu tenho as mãos todas deformadas, já. Pronto. E aí eu fiquei pensando assim, porque eu faço muitas coisas alternativas assim, né, para artrite. Mas da parte respiratória, achei curioso agora. Gostaria. Que pena que não explica, né? Vamos ver se mais à frente aparece. Mais adiante pode explicar. Até Tomara. Senão, porque. eu vou escrever para ele para perguntar. Ah, sim! A gente já falou aqui, né? Que Sim, falou. da gente elaborar perguntas, se quiser, para poder fazer uma entrevista com ele, né? É, Passar o Rinpoche para a gente fazer uma entrevista com ele. A gente está eu vou estudando enquanto. guardar. Eu vou guardar essa Guarde aqui na aí, manga. Rosa. Eu já Guarde, escrevi. guarde. Então, Obrigada. esse caso da artrite reumatoide, especialmente, a gente vai fechar aqui, viu, gente? Porque já estamos no horário. Vamos fechar aqui. Semana que vem a gente vai desse ponto aqui. Então, essa questão da artrite reumatoide, eu comentei da suspeita diagnóstica de minha filha, que teve aquele problema que poderia ser lúpus ou Uhum. poderia ser artrite reumatoide. Eu não achava que a artrite reumatoide seria uma coisa, porque a gente, quando fala de artrite, a gente localiza muito, deixa muito localizadinho aqui, né? Na mão, no braço, na perna. Mas a artrite reumatoide é uma doença autoimune. É que nem o lúpus. Não, sabe? Se equipara ao mesmo tipo de doença. Não é como um simples reumatismo, não é um aler, não é uma tendinite. Ela vai mais além, sabe? Então, provavelmente deve ser isso daí, Vamos né? ver. Uhum. Vamos ver, vamos seguindo, Amanhã né? eu vou ao meu médico, inclusive eu tenho um retorno, eu vou perguntar. Porque Veja com eu ele. não, assim, nunca apareceu para mim a artrite, é que amanhã eu não vou no reumato, mas assim, o meu reumato, ele nunca citou isso, sabe? Eu estou tentando lembrar agora, assim, que fosse uma doença autoimune, sabe? A Pois artrite. é, eu também não sabia, não, Curioso. sabe? Eu não sabia, mas agora com essa suspeita diagnóstica de Lara, foi que eu fiquei sabendo. Ele disse a ela: Legal. Você não está com, não é uma tendinite, entendeu? É, então, aí ele pega e manda ela fazer exames, e os exames são todos para pesquisar lúpus, que eu fui pesquisar o que era lúpus,
é uma doença autoimune, o organismo mesmo se ataca, né? E a artrite reumatoide é da mesma categoria, assim, da mesma, sabe? Eu também Que não sabia, curioso, não é? curioso. Uhum. Eu achei assim também. Então, meninas, vamos dedicar o, o, o- dedicar os méritos da nossa prática. Vamos fazer a dedicação. Foi bem interessante hoje. A gente viu muita coisa nova e interessante e útil para a gente, eu achei. Então, vamos lá. Dedicação. Toda virtude pura, realizada por meio das três portas, dedico para o bem-estar de todos os seres dos três reinos. Havendo purificado todas as aflições e todos os obscurecimentos dos três venenos, que rapidamente possamos atingir o estado completo de Buda nos três corpos. Três portas, corpo, fala e mente. Três reinos, desejo, forma e não forma. Três venenos, ódio, apego, ignorância. Três corpos, Dharmakaya, Sambhogakaya e Nirmanakaya. Dedicação final. Possa eu alcançar grande confiança nos três refúgios, possam aumentar minhas experiências e realizações de sabedoria das três portas. Ao purificar os três venenos, possa eu obter os três corpos. Ao liberar meu próprio ser, possa eu beneficiar os outros. Boa noite, boa semana para todas.